Olá, eu sou a Fernanda Trisotto e esse é o Perfila, o novo podcast aqui da Gazeta do Povo. Eu tô aqui em Brasília, de onde todas as semanas vou comandar o nosso podcast junto com a Cristina Ceciuki em Curitiba. Tudo bem, Cris? Oi, Fer, tudo bom? Oi também para você que nos escuta. Você que acompanha a gente já sabe como funciona o Perfila. A ideia é contar para você a cada episódio a história de uma personagem da semana. Quem apareceu mais e por quê? A gente vai trazer informação e opinião sobre o que está acontecendo no noticiário relacionado a essa personagem e por que você deve ficar de olho nisso, tudo bem? Patriotismo é a palavra de ordem. Entre nesta onda verde e amarela e vista as cores do nosso país. Empresário que queria entrar para a política, Luciano Hang, o dono da Havan, é um dos apoiadores mais fiéis de Jair Bolsonaro. E nessa semana patriótica, ele deu o que falar, enaltecendo seu amor à pátria. Lembrando que a gravação desse programa foi feita no dia 5 de setembro. Vem conhecer mais sobre a personagem de hoje. Uma figura diferente. Homem careca usando um terno verde folha, camisa branca e gravata amarela. Esse é o Luciano Hang, o empresário catarinense dono da rede de lojas Havan, no vídeo em que divulga a Semana do Brasil, uma ação promovida pelo governo federal para criar um tipo de Black Friday tupiniquim. Diz ele que a intenção dos empresários é resgatar o amor dos brasileiros pelo seu país e vender um pouco mais para movimentar a economia. Mas alinhado com o governo de Jair Bolsonaro, impossível. De perfil reservado, o filho de operários da indústria têxtil de Santa Catarina abandonou a descrição há cerca de 2 anos. Aos 56 anos atualmente, Hang começou a aparecer mais quando sua empresa caiu em um boato. Afinal, de quem seria a Havan? O dono seria Dilma Rousseff? Um filho do Lula? O Silvio Santos? Sobre a rede de lojas, ele ainda tem que explicar o porquê de colocar tantas réplicas da Estátua da Liberdade espalhadas pelo Brasil. O empresário representa o eleitorado raiz de Bolsonaro, antipetista e aquele que está com o presidente para o que der e vier. Tanto que se envolveu em uma confusão ainda durante a eleição no ano passado, quando divulgou um vídeo em que constrangia os funcionários a votarem em Bolsonaro, argumentando que se o capitão não fosse eleito, ele não abriria mais lojas pelo Brasil. Petista pode trabalhar aqui? Pode, mas não vem. Não. Petista não gosta de trabalhar muito. Publicamente, um dos apoiadores mais fervorosos de Bolsonaro, Hang tem seguido à risca boa parte do discurso do presidente. Exalta o patriotismo, se veste com as cores da bandeira e quer mudar a legislação brasileira para poder exibir a bandeira em materiais de sua loja sem restrições. Conectadíssimo nas redes sociais, ele lida com bom humor com o apelido de Velho da Van, que já está colado à imagem dele e que atribui a haters. A esquerda que vai procurar o caminho dele. E para falar do Luciano Hang, além da Cris, a gente também tem no estúdio em Curitiba a repórter de República, Júlia Fontes. Oi, Júlia. Oi, Fer. Oi, Cris. Oi para você que nos acompanha. Essa semana, a nossa outra repórter, a Camila Abrão, conversou com o Luciano Hang sobre essa polêmica ali dele usar a bandeira brasileira no cartão de visita. E a gente tá vendo que o Luciano literalmente quer se vestir de Brasil e não só na Semana da Pátria. Haja nacionalismo, né, gurias? O Brasil é verde e amarelo. O Brasil quer ordem e progresso. Eu acho que aí pega muito marketing também, né? Não sei até que ponto que é esse grande nacionalismo, até que ponto que ele, na verdade, tá fazendo dele ali, né? Tá fazendo o papel dele, entrou nesse personagem, né? Que tem essa cara, que tem toda essa retórica, né? Mas eu acho que aí tem muito mais de marketing, se a gente for ver, do que de fato, talvez, desse posicionamento. Não dizendo que ele não tenha aí um posicionamento ideológico a ver com isso, mas eu acho que aí tem bastante propaganda. E também porque chama muita atenção, né? E tem, assim, se a gente for pensar, o Luciano Hang é de Brusque, né, em Santa Catarina. E Santa Catarina foi um dos estados, se não sei se foi o mais, ou um dos mais, que mais apoiou o Bolsonaro, que mais teve votos pro Bolsonaro, né? Então, ele tá num ambiente ali em que esse tipo de posicionamento tem bastante reverbera na sociedade, né? Muita gente concorda com os posicionamentos que ele tem. Então, eu acho que ele se aproveitou um pouco disso, né?
E assumiu mesmo o personagem e não tá nem aí que chamam ele de velho da van. Eu sou careca, narigudo, feio, até me chamam de velho da van, né? Porque é aquilo. Você vê, o apelido dele tem o nome da loja dele, né? Então, sim, isso é positivo pra ele também em algum sentido. E ele acabou, né, entrando nessa onda da brincadeira do velho da van. E ele se apropriou disso, né? Ele já fez vídeos mostrando como ele é descoladão e não sei o que ali para tentar, sei lá, brincar um pouco com esse internauta, mas ele é bastante criticado nas redes sociais e ele também usa muito ativamente o perfil dele no Twitter e você vê ali que ele fala de tudo, né? Fala de futebol, fala de política, fala de educação e é sempre puxando a sardinha ali para o Bolsonaro, né? No dia da nossa gravação, esse dia 5 de setembro, por exemplo, ele está falando até da polêmica da última alfinetada que o presidente Jair Bolsonaro deu em algum líder internacional, que é a ex-presidente do Chile, a Michelle Bachelet, que é comissária dos direitos humanos da ONU, e ele fez um comentário ali bem depreciativo, bem inadequado sobre a ditadura chilena, né? O pai da Michelle Bachelet morreu durante a ditadura, ele foi preso, torturado e morto, e o Bolsonaro fez ali aquele comentário enaltecendo a ditadura, que pegou super mal lá de novo, né? Mas é que o Luciano Hang é o tipo... Tá inserido no núcleo dos bolsonaristas hard, assim, né? Não foi ditadura. Foi uma forma de governar. Foi um governo militar. Eu hoje bato palmas para os militares. Então tudo que o presidente fala, ele vai falar, uhul, é isso aí mesmo. Tem que falar mal dos esquerdistas mesmo, e colocar todo mundo no mesmo saco, enaltecer a ditadura, né? Então ele é do tipo que vai bater palma pra isso. Só que uma coisa que eu fico pensando, a popularidade do presidente vem caindo, né? Desde o início do mandato. E o Luciano Hang é um dos que tá, né? Agarrou ali e não sai mais. Então, o quanto daqui a pouco ele também vai começar a se prejudicar. Não sei se em algum nível a empresa dele pode ser prejudicada, mas ele associar tanto assim, sabe? O nome da loja ao presidente, a esse tipo de coisa não pode ser, assim, cobrar a conta no futuro, sabe? Em entrevistas que ele deu, pelo menos até o ano passado, na imprensa, ele sempre fez questão de falar que quanto mais ele se posicionava e mais aparecia, mais a loja dele tinha resultado. Pelo que eu dei uma olhada até em números, o faturamento estimado da Havan é de cerca de 5 bilhões por ano. Ele tinha expectativa de fazer 7 bilhões no ano passado. Então, o que ele fala, ele defende isso, né? Que quanto mais ele se posiciona, mais ele tem resultado. A Havan, este ano vai faturar 12 bilhões, vai pagar em impostos e benefícios 3,2 bilhões, ou seja, isso dá mais ou menos de 270 milhões por mês. Mas isso também era um momento em que ele estava muito vinculado ainda ao sul do país também, né? Sim. Agora que a rede de lojas está expandindo também para outras regiões, não sei se pode ter algum efeito para ele. Mas eu acho que ele, como ele também se posicionou já desde muito tempo como até um cabo eleitoral, né, do presidente durante as eleições, usou as redes sociais dele, que ele, como a Fer muito bem colocou, usa bastante ativamente. Ainda hoje, ele usou muito ativamente também durante a própria eleição, acabou inclusive sendo alvo aí de alguns questionamentos com relação ao próprio uso de propaganda, se era propaganda ilegal ou se não era, porque ele fez impulsionamentos, né, de algumas postagens. Você impulsionou ilegalmente a propaganda de Jair Bolsonaro pelo aplicativo WhatsApp? De forma nenhuma, é fake news. Mas você contratou uma empresa para isso? Não. Eu não sei se ele esteja realmente, talvez, pensando com relação a isso, se pode ser um prejuízo. Eu realmente não sei também. Não sei até que ponto que as pessoas, de fato, associam a loja e comprar na loja ou não a esse posicionamento político. Acho que o brasileiro tem muito pouco essa postura de boicote até. Não sei se isso colaria por aqui. Eles falam mais que vão boicotar do que de fato boicotam. Isso para ambos os lados do espectro político, né? Sim. Porque tem pessoas mais identificadas, por exemplo, com a esquerda que dizem que vão boicotar a Havan. Pessoas mais identificadas com a direita que escolhem outra loja para boicotar. Acho que algumas já tinham ameaçado, por exemplo, o Magazine Luiza. Então, se elas de fato vão fazer isso,
é outro papo, né? Que é só ameaça por enquanto. Talvez o que aconteça seja que daqui a um tempo ele se torne irrelevante, assim. Tipo, as coisas que ele diz talvez não repercutam mais daqui a alguns anos, não sei. Na verdade, assim, se você for pensar, se fosse um país sério, né? Esse tipo de discurso não teria lugar. Por exemplo, tem um post dele falando de pesquisa, da pesquisa do Datafolha, né? Da pesquisa de segunda-feira, sobre a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Caiu a popularidade do nosso presidente? Não! Tá aumentando ou tá diminuindo? É uma coisa meio grotesca, assim, até, né? Mas jogando pra plateia. Olhando e tal. Que o que pega ali também é um pouco esse perfil caricato dele, né? Sim. Ele faz questão de exacerbar até isso na postura dele ali. Tem vários outros vídeos que ele demonstra, assim, toda essa animação. É quase um animador de auditório ele falando com as pessoas. Então, acho que ele traz isso, e é isso também o que atrai tanto. Essa postura dele, essa maneira de lidar com esse assunto também, eu acho. Acho que ele traz pra ele um pouco dessa cara do meme também, né? Que ele virou o meme do velho da van, e ele traz pra ele também se aproveita, né? Sim, ele traz descolado, essa característica também. Anda de bicicleta, usa sapatênis, como ele se descreve no vídeo pra dizer que ele não é um velho. Conectado nas redes sociais. Mas o ponto que eu queria chegar era essa questão da pesquisa. Porque no post, qual que é o questionamento, né, que ele faz da pesquisa? Ele diz, na eleição o Datafolha não acertou. Falou que o Bolsonaro ia ter X e o Bolsonaro teve Y. Então é óbvio que essa pesquisa está errada também. Só que assim, esse discurso é completamente... desconsidera a natureza de pesquisa desse tipo, assim. É um discurso muito raso, que não tem nenhum embasamento científico. Porque quando você está falando de pesquisa de opinião pública, isso acontece porque o material da pesquisa são pessoas, e as pessoas mudam de ideia. Então, as pesquisas eleitorais medem ali é como se fosse um termômetro, né? Então, mede aquele momento. Aquele momento. É um retrato de Daqui momento. a pouco a pessoa mudou de ideia, ou ela pode, inclusive, estar mentindo para responder a pesquisa, né? Nos Estados Unidos isso aconteceu. As pessoas não falavam que iam votar no Trump porque tinham vergonha, e chegavam lá na hora, ninguém sabe em quem você votou, então votaram em quem de fato queria. Só que também tem a diferença entre a pesquisa eleitoral e a pesquisa de aprovação, né? Porque os tipos de perguntas são diferentes, né? Não tem, assim, essa mudança de posicionamento, não é tão volátil, né? Quanto numa eleição. Então, o que eu quis dizer é que num contexto normal de temperatura e pressão, em teoria esse tipo de discurso não teria nem espaço, porque não faz sentido, entende? Quando uma pesquisa mostra que o presidente está sendo... que a reprovação do presidente está aumentando, a tendência seria o governo pensar em como frear isso, né? Como aumentar a popularidade, não dizer que a pesquisa não tem nada a ver. Que é a lógica da desqualificação que está acontecendo já, a gente está comentando isso há algum tempo, né? Só para falar aqui da pesquisa, para deixar registrada, essa última pesquisa do Datafolha mostrou que 38% dos entrevistados consideram o governo atual ruim ou péssimo e 30% consideram regular. Quem acha ótimo ou bom soma 29%. Eu vou ler aqui também para vocês a metodologia da pesquisa. Essa pesquisa do Datafolha foi feita com 2.878 entrevistas realizadas em 175 municípios do Brasil entre os dias 29 e 30 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. E essa pesquisa também mostra uma outra coisa ali que a gente estava falando sobre o eleitorado, né? Os homens ainda estão no grupo dos que mais aprovam o governo. Homens moradores do Sul e Centro-Oeste, por exemplo, né? Tem um recorte aqui que mostra que esse perfil de brasileiro está entre os maiores apoiadores, né? Casa com Luciano Hang. Eu sempre digo, temos que ser o autor e o ator principal da nossa vida e da nossa história. Não tenha medo de ser diferente. Seja autêntico
e não deixe que a opinião das outras pessoas influencie na sua decisão. E, curiosamente, os mais ricos já começaram a rejeitar mais o governo. Quem tem renda superior a 10 salários mínimos está rejeitando ali, está na faixa de 46%, considerando o governo ruim ou péssimo. E a gente sabe que o Bolsonaro teve um apoio bem amplo durante a eleição de pessoas com esse perfil de renda também. O Luciano Hang é um representante de uma parcela que está ficando é como se estivesse enxugando, queimando a gordura, digamos assim, né? Então a aprovação do presidente está ficando ali naquele núcleo de pessoas que realmente se identificam com as coisas que ele fala em todos os sentidos. Então, assim, que acham normal ele ofender outros chefes de Estado, falar essas coisas todas da ditadura, e que a questão ambiental realmente é irrelevante, que a gente tem mais é que desmatar mesmo, que não tem que demarcar terra para índio, coisa nenhuma. Então, essa aprovação está ficando cada vez mais nessas pessoas, né? De 1 a 10, a nota para o presidente Jair Bolsonaro? 10. 10? 10. Nada errado? Por enquanto, nada errado. E aquele eleitorado que votou no Bolsonaro, talvez não por tanta afinidade com o discurso dele, mas porque não queria o outro candidato, começa a talvez ficar desconfiado e dispersar um pouco, né? Não é o caso do Luciano Hang, pelo contrário, ele é esse núcleo aí desde criancinha, entendeu? Ele é Bolsonaro desde criancinha. É Bolsonaro desde antes de ter o Bolsonaro. Eu tenho uma sensação de que essa curva de reprovação tão ascendente, assim, ela também tem muita relação com o fato de Bolsonaro não ter aproveitado a lua de mel, né, com o poder, assim. A gente tem geralmente uma aprovação maior durante mais tempo, né, principalmente no primeiro mandato. E o governo não conseguiu aproveitar esse momento, né, porque não conseguiu deslanchar ações ou mesmo as reformas, né, não conseguiu trazer isso num passo mais acelerado, num passo mais constante, e perdeu, né, essa oportunidade de ter ainda um tempo mais tranquilo, né, um tempo de mar mais favorável. Em uma semana normal, quantas vezes você conversa com o presidente Bolsonaro? Não, eu não converso muitas vezes com o Bolsonaro. A gente às vezes passa mensagem, ele passa mensagem para mim, eu passo mensagem para ele. O que eu acho estranho essa semana eu tava ouvindo comentaristas aí analisando essa mesma pesquisa que a Fernanda citou, a metodologia, e falando como o presidente tá com a cabeça em 2022, porque ele quer se reeleger, e como ele tá, né, atacando outros possíveis candidatos, dá exemplo do João Dória, do Luciano Huck, etc. E daí eu fiquei pensando, né, puxa, tá tão longe e talvez não existe essa percepção, né, de que esse tipo de comportamento, tenho que falar mesmo pra quem pensa igual a mim, do tipo, ficar pregando pra convertidos, assim, isso não vai levar o presidente pra reeleição em 2022. E eu não sei se eles têm essa percepção, porque esses representantes desse tipo de, assim, que realmente tá ali pro que der e vier, como vocês falaram no começo do programa, não ganha eleição, né? Não é número suficiente de gente para ganhar uma eleição de novo. É que daí ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai consolidar o eleitorado dele, né? A gente sabe que ele partia ali de um tanto em torno de 20% quando começou a eleição, que já era esse eleitorado mais raiz, esse cara que votaria nele de qualquer jeito. E ele agregou muito, uma parte ali de quem apostou no Paulo Guedes, outra parte quem apostou no Sérgio Moro, e um final ali dos antipetistas convictos que votariam em qualquer candidato que não um candidato do Partido dos Trabalhadores. Bolsonaro está perdendo um pouco desses outros apoios ali que ficaram orbitando em torno dele, e parece que ele não se importa muito com isso. Vai acontecer o quê? Ele vai chegar ao mesmo ponto do PT, que tem um eleitorado ali em torno dos entre 20% e 30% bem consolidado, que votam nos candidatos do PT, independentemente dos escândalos de corrupção, de Lula preso, Lula livre, né? São pessoas que votam no partido, mas isso a gente já viu no ano passado com o Fernando Haddad, isso não ganha eleição. Não adianta você ter um núcleo duro, muito fiel, se o restante está disperso, né?
tem bastante tempo até 2022 e eu acredito que o natural é que a gente tenha outros candidatos aí pintando ao longo dos próximos anos e que não fique tanto nessa disputa tão polarizada entre dois. Sim. Não, e se antes o Bolsonaro era pedra, agora ele vai ser a vidraça, né? Então Exatamente. Não adianta ficar falando daqui a 4 anos que tudo continua sendo culpa do PT. Afinal, ele teve aí os anos do governo Temer e ele vai ter cumprido um mandato, né? Exato. Então, uma hora esse discurso vence e parece que não tá tendo essa percepção. Talvez porque o governo fique muito focado justamente nas manifestações desse tipo de apoiador, a exemplo do velho da van, e não percebe que existe aí a sociedade não tá toda no Twitter. Então, as pessoas têm outras percepções que as pesquisas de opinião pública medem com muito mais precisão do que posts no Twitter, né? E me parece que isso está sendo ignorado. Então, tem muito chão aí para vir a eleição de 2022 e também a conjuntura vai ser outra, né? Tinha uma conjuntura muito específica das pessoas estarem descrentes com a política, cansadas e esse antipetismo muito forte. Até 2022 muita coisa vai ter acontecido e a conjuntura vai ter mudado. Então me parece que não está tendo essa percepção, né? Essa visão de futuro, uma visão mais estratégica, assim. Eu queria puxar a sardinha aqui para um outro assunto, vou jogar no colo da Cris, que é a tal da Semana do Brasil, a Black Friday Tupiniquim, que, né, uma ação do governo federal na Semana da Pátria. Olha lá, Márcia, deixa aí para usar aquela música que a gente combinou. E é uma marca do discurso militar que é bastante ufanista, né, de você ficar exaltando a pátria, uma coisa que a gente sabe que o Bolsonaro sempre faz, né, ele diz que a gente tem que ter amor pelo Brasil, bate ali na tecla da soberania da Amazônia, que a gente já conversou em outros programas, e o Luciano Hang também se apropria desse discurso, tanto que grava um vídeo. E quem só assiste o vídeo do Luciano Hang no Twitter, que ele divulgou nas redes sociais, acha que a ideia da Semana do Brasil é do empresariado, né? É uma Black Friday antecipada. É isso, mano? Black Friday verde. É verde, é isso aí. Ok? Todos juntos. Obrigado. Ah, sim, porque é uma ideia toda bonitona, né? Ela tem pinta aí, vem toda pintadinha de verde e amarelo, mas na verdade o que se quer e o que é inclusive bastante louvável é movimentar a economia, né? Porque a gente está vendo aí o país segue andando de lado, comemorando aí acho que 0,4, né, de crescimento. Então, realmente precisa dessas ações para movimentar, mas acho que travestir isso do 7 de setembro, do ufanismo, é bem a cara da gestão, né? Acho que houve, né, o Planalto se movimentando para talvez fazer essa história, né, de tirar a Black Friday e criar aí essa data com cara de Brasil, mas daí também não sei a que ponto que isso é interessante, porque você pode esvaziar uma outra oportunidade de venda que você teria mais adiante, né? Mas realmente o empresariado, muito dele comprou isso, inclusive o governo federal colocou um site, né, no ar para que os empresários possam se manifestar lá, que vão participar para poder fazer essa contabilidade de quantos são. Recentemente, o balanço feito de que eram mais de 300 empresas que já tinham manifestado que iam participar, tem grandes varejistas que vão participar, mas é realmente, né, vestir a bandeira como a legislação proíbe, na verdade, e você fazer essa movimentação que, na verdade, o que se quer é conseguir vender. Queremos convidar todos os varejistas, todos os brasileiros, para juntos, do dia 6 ao dia 15, festejarmos a Semana do Brasil. É isso, Mário? Com toda certeza. Gente, você pinta sua loja de verde, amarelo. Isso casado talvez aí com a liberação do FGTS, na verdade, possa ser bem interessante. Porque se você for pensar, as pessoas têm que ter dinheiro para comprar, né? Não adianta fazer promoção se as pessoas não têm com o que comprar. E estão bastante endividadas, né? A Gazeta do Povo deu uma matéria essa semana sobre isso, né? Sobre o endividamento das famílias, que está muito alto. Então, pode ser que funcione, né? Dê um ânimo, mas eu não estou muito esperançosa com isso aí, não.
Mas isso também eu acho que revela, né, uma coisa que é muito preocupante para o Brasil, né? Não é uma atribuição de culpa a esse governo, mas é algo que vem se repetindo nos últimos governos, que é você impulsionar a economia pelo consumo, só pelo consumo, porque você não consegue investir. A gente está vendo aí também essa semana, que desde a semana passada, né, entregue o projeto de orçamento para o ano que vem. Cada vez mais o governo federal está asfixiado por despesas obrigatórias, o teto de gastos baixou, ele não tem muito para onde se mexer, tem coisa que tem que cumprir, por exemplo, pagar servidor, pagar a aposentadoria, não tem como você escapar desse tipo de despesa, e sobra cada vez menos dinheiro para investir em qualquer outra coisa. Então você só tem essa saída de estimular a economia pelo consumo. Daí você chega a um ponto que continuamos com desemprego muito alto, né? Uma taxa ali, um patamar de 12% que é excessivamente alto. E você não consegue gerar grandes empregos melhores, um emprego mais estável. Então é uma situação que fica muito complexa para o país. Até quando a gente vai conseguir sobreviver só de impulsionar a economia com o consumo? Mas aí se coloca uma questão, uma característica muito forte também do país, que aí realmente tirando completamente a questão do colo e da conta do governo, de qualquer governo, é que o Brasil passou por um processo de chamada de desindustrialização muito rápido. O Brasil partiu para um grande volume do segmento de serviço muito rápido e talvez antes do que fosse considerado ideal. Então a gente tem agora esse grande volume de indústria nesse sentido e é difícil fazer o caminho contrário, né? É muito difícil. E vamos ver aí como é que vai ser nesse sábado, primeiro desfile de 7 de setembro, com Bolsonaro convocando já a população para usar verde e amarelo, essa coisa de marcar a identidade do brasileiro, e já tem, né, opositor chamando quem se opõe ao governo, obviamente, a usar preto, assim como os caras pintadas. Às vezes parece que o Brasil é um eterno looping em que você vê a história se repetir o tempo inteiro. Dizem que a história é cíclica, né? Vamos ver se é mesmo. A do Brasil tá muito, né? Gurias, eu vou pedir licença e mudar de assunto pra gente conversar um pouquinho sobre uma frase dessa semana. Vamos dar um espaço aqui pro abre aspas. A gente sabe que tem um trio que anda de braço dado na Amazônia, que é o madeireiro, o grileiro e o garimpeiro. Muitas vezes são 3 pessoas distintas, outras vezes eles estão reunidos numa só. Então nós temos que disciplinar o movimento dessas pessoas. Lembrando também que o garimpeiro, ele é o bandeirante moderno, né? Então o que nós podemos buscar dentro da Amazônia? Aquilo que é floresta tem que ser preservada e se buscar a exploração, não é, da riqueza, vamos dizer assim, intangível que tem ali, que você não consegue olhar e apalpar, não é? Áreas que podem haver uma exploração mineral no futuro, tem que haver uma aprovação de lei pelo Congresso, não é? E, óbvio, que todo um projeto respeitando a nossa legislação ambiental. Essa declaração que a gente ouviu agora foi feita pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão, em entrevista ao jornalista Roberto Dávila, da Globo News, no dia 2 de setembro. Na semana passada a gente falou muito sobre a Amazônia e eu acho que essas declarações do Mourão mostram que o governo sabe que tem muito problema por lá. Mas a gente ainda está esperando para ver o que vai acontecer. Lembrando que uma coisa ali que o Mourão fala, que é a questão da mineração, o Bolsonaro já tinha comentado no começo de agosto que o Ministério de Minas e Energia estava preparando um projeto de lei que legalizaria o garimpo no país. Depois de toda a situação das queimadas na Amazônia, essas iniciativas perderam espaço e estão em stand-by. Tem que ver o que o governo vai fazer de fato, né? Eu acho que a pressão internacional, né, vai dar uma freada nisso aí, simplesmente porque o Brasil pode sentir no bolso, né? Se continuar insistindo nesse tipo de discurso. Então, pode ter boicote aí de produto brasileiro, países não querendo comprar da gente, né? Então, os reflexos podem ser muito importantes e ninguém quer isso, né? O agronegócio não quer isso também. Eu acho curioso como até agora, desde o começo dessa crise, né, com relação
a Amazônia, principalmente dos posicionamentos internacionais que vieram, pouco se ouviu o Ministério de Relações Exteriores se posicionar e entrar nessa discussão. Ficou muito, aspas, tá, restrito a meio ambiente, situação econômica, mas realmente uma preocupação que tem que estar no radar do governo federal, mas com relação a esses projetos, essas iniciativas estarem em stand-by, eu não me surpreenderia se daqui a pouco, quando a fumaça for para dissipar, que isso seja colocado de volta em discussão e meio logo. Assim, eu não acho que... Acho que é uma iniciativa que tem muito a cara do governo federal, dessa gestão no governo federal, e eu acho que ele não vai abrir mão disso muito rápido, não, e de uma maneira fácil. Sabe que eu lembrei de uma coisa que, só contar rapidinho, na pesquisa pra gravar o podcast, dei uma fuçada no Twitter do Luciano Hang. E aí tinha um post que é, assim, eu acho que é o exemplo máximo do tipo de pensamento bolsonarista, né? Porque era uma foto, assim, de um... era um churrasco, porque tem aquela Semana Farroupilha, né? Sim. Uhum. Que é um evento tradicional gaúcho e tal. E nessa semana tem aquele churrasco que coloca carne, não sei como é que chama isso, gente, que vergonha. Fogo de chão? Fogo de chão, exatamente. E daí o Luciano Hang, o post era assim: se o Macron se incomodou com as queimadas, com a fumaça das queimadas da Amazônia, imagina agora com a fumaça do churrasco da Semana Farroupilha. Sabe? Então, assim, esse é o tipo de argumento, entende? Que nem sei se pode ser classificado como um argumento, mas enfim. É o argumento quinta série que a gente também já falou bastante aqui, né? Meninas, a gente tá chegando quase ao fim da 7ª edição do Perfila e agora chegou a hora das apostas da semana. Semana passada a gente falou do Sérgio Moro, do Ricardo Salles e do Maurício Macri. O que vocês estão achando que a gente vai falar na semana que vem? Eu acho que a gente vai falar do Moro, porque tá acontecendo um atrito ali em relação ao comando da Polícia Federal. Já teve pesquisa mostrando que o Moro tem mais popularidade do que o presidente, então isso talvez incomode um pouco o Bolsonaro. Eu acho que ele vai ser um personagem forte para a próxima semana. Olha, eu acho que a gente vai falar... Vou fazer uma aposta mais conservadora aqui, porque semana passada eu apostei no Macri e a coisa simplesmente se aliviou lá. Então, eu vou apostar na Raquel Dodge, porque tá chegando ao fim, né, o mandato dela, e acho que pode ser uma conversa interessante fazer essa leitura anterior para saber o que vem pela frente. Eu vou acompanhar a Cris e mudar meu palpite. Eu até tinha pensado em falar no Boris Johnson, o premier britânico, mas eu também acho que vai dar a mesma coisa que aconteceu com o palpite do Macri e eu não quero gastar o meu tiro. Eu vou na Dodge porque, né, o Bolsonaro vai ter que indicar alguém para a PGR. A gente já sabe, o mandato dela acaba na próxima semana. E, além disso, ela teve um revés aqui, né, que foi o pedido de saída de alguns procuradores que são ligados à Lava Jato. Então, acho que a gente vai acabar falando sobre ela porque vai ter alguma mudança grande lá. E isso também pode reverberar não só para quem vai ser o futuro PGR, mas do que ela vai fazer, porque parece que ela está ficando isolada lá na PGR. Meninas, obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço, até a próxima. Obrigada, Fer, até a próxima. Essa foi a edição de número 7 do Perfila Podcast da Gazeta do Povo. O Perfila, o nosso podcast semanal, reúne as equipes da Gazeta do Povo de Curitiba e de Brasília. Eu sou a Fernanda Trisotto e esse episódio teve produção minha e do Márcio Miranda, a montagem é do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Até semana que vem.